Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Aleph Tav. Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo. Hoje estarei tratando sobre um texto bíblico que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, referente ao seguinte tema: o perfeito é o fechamento do cânon? Sobre isso que eu estarei abordando nesta ocasião. A tradução da NVI nos apresenta a seguinte leitura referente a este texto bíblico que nos diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Nesta imagem nós temos aí o texto grego-português e a palavra destacada que eu estarei tratando, que é teleion, traduzido como perfeito ou coisa perfeita. Procurando buscar uma definição do significado deste termo, o léxico grego de Wilbur Winch e Frederick Dunker trazem as seguintes informações, que significa tendo chegado ao fim, ou propósito completo, perfeito. Mais abaixo daí, nesta parte que está aí sublinhada, diz o seguinte: teleion, o que é perfeito. Romanos, capítulo 12, o versículo 2, e também aí traz a citação do texto de 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 10. Mas nada que traga aqui uma evidência mais clara de um possível entendimento sobre o que de fato está tratando dentro deste texto bíblico, este vocábulo aí, que é normalmente traduzido como perfeito. Já a chave linguística do Novo Testamento grego, referente a esse texto bíblico aí, define o termo teleion como telos, consumado, perfeito, mas não traz aqui nada que evidencie ao que está se referindo este vocábulo, esta palavra. Quando, porém, observamos o léxico grego de Tyler, ele traz aqui a seguinte definição para o termo teleion, na parte aí que está destacada, dizendo o seguinte: o estado perfeito de todas as coisas, a ser introduzido pelo retorno de Cristo do céu. E aí faz a citação do texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 10. Ou seja, de acordo com essa informação, essa palavra aí se refere à vinda de Cristo do céu e não ao fechamento do cânon, conforme é proposto aí por algumas pessoas. Por fim, a gramática de Wallace comenta o seguinte sobre esse termo: quando vier o perfeito, o que era em parte será aniquilado. Embora não haja nenhuma objeção a teleion se referir ao fechamento do cânon gramaticalmente, pois o adjetivo naturalmente seria neutro. Raro se referir a um objeto, mesmo se o substantivo inferido fosse feminino, grafê. É difícil ver tal hipótese nessa passagem. Por isso pressupõe que, primeiro, Paulo e os coríntios sabiam que ele estava escrevendo o texto sagrado, e segundo, o apóstolo previu o fechamento do Novo Testamento antes do retorno do Senhor. Uma visão mais provável é: o perfeito se refere à vinda de Cristo. Note o término dado no versículo 12. Tote, como face a face, uma referência pessoal que não comporta facilmente a visão do cânon. Então nós percebemos aqui
de acordo com esta informação do ponto de vista gramatical dado por Wallace, que ele está alinhado aqui com a proposta apresentada também por Tyler e também por outros estudiosos aí do Novo Testamento, que entendem que o termo perfeito se encaixa melhor, se referindo aqui dentro de uma proposta referente à vinda de Cristo. Conclusão: no que tudo indica que o termo perfeito, dentro deste texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 10, faz referência à vinda do Senhor Jesus, à volta de Cristo, e não ao fechamento do cânon, como já foi defendida por alguns estudiosos e hoje ainda também é entendida por algumas pessoas. Então é isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião. Espero vocês no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Shalom.